Olá, meu nome é Eduardo Henrique dos Santos, sou acadêmico da Universidade Unipar, do curso Sistemas de Informação. Estou no terceiro ano e meu RA é 0018 9290. O tema do vídeo é computação móvel, que nada mais é do que celulares ou tablets. Eles são praticamente computadores que cabem na palma da nossa mão. E eles mudaram totalmente o design, porque hoje em dia as pessoas usam mais celulares do que computadores desktop. Então, os desenvolvedores tiveram que mudar totalmente o design por vários motivos. O primeiro é a pequena tela. Os celulares têm uma tela extremamente pequena comparado à tela de um monitor. Então, se você desenvolve um site ou um sistema web, você não pode ter aqueles centenas de botões e banners no celular, porque senão fica muito poluído e dificulta a utilização do usuário. Então, tem que mudar todo o design, acabar deixando ele mais limpo, enfim. E o objetivo principal é deixar interessante para que ele continue. Eles estão ficando mais para trabalho, escritórios e algo do tipo, mas além do design de teclado, existe também sensores de cada celular, né? Por exemplo, bem, hoje é meio que padrão, mas o iPhone foi um dos primeiros celulares a ter o acelerômetro e sensores de virar a tela, que ajudou muito a desenvolvimento de jogos, como por exemplo em jogos de corrida, onde em vez de ter botões na tela, o usuário simplesmente só virar a tela de um lado para o outro, o carro virava automático. Outros recursos também que hoje todos os modelos oferecem é quando receber uma ligação, a tela simplesmente apagar, né, no momento que o usuário põe o celular no ouvido. Então, enfim. E também tem o GPS, que hoje também é padrão em quase todos os aplicativos, que ajudam muito na hora aí de desenvolver algo para celulares. As coisas não são diferentes para tablets, eles simplesmente são celulares, só que maiores. Então, tudo que a gente falou sobre os celulares aqui, sobre design e sensores, aplica também para tablets. E a gente pode dizer que a gente ainda está no começo. Tem muito para evoluir ainda na parte de design de celulares e tablets. E hoje também, começando agora aí, uma nova geração de smartwatches, né, relógios inteligentes. Então, vai começar a ter integrações de aplicativos, né, de celular para relógio. Então tem que ter um design para relógio, e por relógio ser uma tela menor ainda do que o celular, então vai dar aí mais trabalho para, né, colocar ali as informações que realmente são necessárias dentro daquela tela minúscula de um relógio. Mas com o tempo as coisas vão evoluindo mais, a gente vai ter mais coisas, mais dispositivos móveis para interagir. Um bom exemplo de aplicativo para citar é o Pokémon Go, que foi uma febre nos últimos anos. Milhões e milhões de pessoas baixaram esse aplicativo no seu auge. E ele é baseado em um jogo onde o usuário anda pela cidade usando sensores de GPS para localizar os personagens do Pokémon para capturar. E além disso também, o jogo oferece uma integração com o smartwatch para também com a mesma finalidade, com o GPS, para poder encontrar as criaturas aí na cidade, e entre outros, como posso dizer, outras funções que o jogo oferece, né, como academia, o lugar onde os jogadores se encontram. E esse é um bom exemplo aí de design, né? Um jogo que, além de tudo, também usa a realidade aumentada. Então, o Pokémon Go é um exemplo bem interessante de design, de tudo, assim, de integração de aplicativo e dispositivos móveis. É bom lembrar que um dos processos no desenvolvimento de sistemas interativos é o entendimento.
Ele se refere a realizar pesquisas e desenvolver requisitos para o sistema ou serviço a ser produzido. Pesquisar pessoas que estão usando dispositivos móveis e estabelecer requisitos para novas aplicações e dispositivos móveis é a primeira parte do desafio do design de dispositivos móveis. As principais técnicas para o design são entender para quem eles estão fazendo o design e as atividades às quais o dispositivo dará suporte. Existe a necessidade de entender o uso atual e de antecipar interações futuras. Os métodos adotados devem ser adequados às tecnologias e aos contextos do uso. Alguns deles podem estar situados no presente e outros no futuro. Outras técnicas podem ser não situadas, como uma sessão de brainstorming ou uma sala de reunião. No contexto da computação móvel, observar o que as pessoas estão de fato fazendo pode ser muito difícil, já que os dispositivos têm tela pequena, que normalmente não podem ser diretamente observadas e proporcionam uma interação pessoal. No entanto, consegue-se mais facilmente observar as questões e comportamentos contextuais mais amplos. Por exemplo, um pesquisador observou adolescentes usando telefones em shoppings, ônibus e cafés. O objetivo do estudo era descobrir o que os adolescentes faziam com os telefones celulares, e ele não estava diretamente preocupado em entender questões de usabilidade ou em coletar requisitos para o novo aplicativo. Neste caso, os adolescentes observados não sabiam que faziam parte do estudo. Isso levanta uma série de questões éticas e outras situações. Pessoas como vendedores viajantes podem ser explicitamente acompanhados por um designer. Perde-se um pouco da naturalidade da situação, mas o designer pode fazer observações mais detalhadas. É claro que diferentes métodos podem ser usados para entender diferentes aspectos. Vamos citar alguns exemplos. Serviços de informação, como clima e viagens, aplicações de autoaprimoramento, espaço de entretenimento e comércio móvel. Outro método para investigar as questões de computação móvel é pedir que as pessoas façam um diário do seu uso. Obviamente, boa parte do uso das tecnologias móveis acontece em condições bastante reservadas, quando a presença de um observador poderia ser constrangedora. Os estudos como diários são notoriamente difíceis de serem bem feitos. Os participantes têm de estar muito motivados para registrar suas atividades corretamente, e é difícil corroborar o que foi escrito. E além disso, eles podem fazer entradas fictícias. No entanto, essa pode ser uma maneira adequada de coletar dados sobre a utilização atual. Um pesquisador usou diários dessa forma, mas coletou as pessoas em pares, ao fim de ajudar na validação. Embora os resultados fossem informativos, houve alguns problemas notáveis. Por exemplo, a pessoa X enviou uma mensagem de texto a Y às 2 da manhã, mas a pessoa Y não registrou o recebimento dessa mensagem. Nesse caso, ética e privacidade tornam-se um problema. Se essas questões pudessem ser superadas, capturar dados do dispositivo móveis em si é uma maneira excelente de investigar o uso atual. Existem muitos dados sobre números de chamadas, tipo chamadas, duração, localização e assim por diante. O que falta nesses dados, no entanto, é o contexto, onde a pessoa estava, o que ela estava fazendo, o que estava pensando e quanto se envolveu em alguma atividade. Cenários conceituais de alto nível podem ser úteis para orientar o entendimento. Tipicamente, eles são abstraídos a partir de histórias colhidas junto aos consumidores-alvo. O Mitchell, em 2005, identificou perambular, viajar e visitar como os 3 contextos do uso mais importantes para esse serviço de telefone móvel. Já em 2008, identificaram capturar, armazenar, organizar e anotar, navegar, enviar e compartilhar como cenários conceituais para um aplicativo de fotografias celulares. Esses cenários podem ser usados como base de uma ferramenta estruturada para coletar os dados em um grupo de interesse.
ou em estudo com desempenho de papéis. A técnica de mapeamento de mobilidade de Mitchell combina com os três contextos com a análise de rede social, de quem estava se comunicando, de quem e onde as atividades aconteceram. Agora que a gente falou um pouco sobre o entendimento da coleta de dados, vamos falar um pouco de design. A maior parte dos fabricantes de dispositivos móveis fornece diretrizes úteis para o design de interface e interação, bem como kits de desenvolvimento de sistemas, para garantir que as aplicações tenham apresentação geral consistente. As grandes empresas competem uma com as outras para fornecer melhores designs, aplicações e serviços. A Microsoft, por exemplo, tem diretrizes para desenvolvimento de aplicações para PC no bolso, como tornar textos para o comando de menu o mais curto possível, usar divisores para agrupar comandos, enfim. Mesmo com essas diretrizes, qualquer um que já usou um aplicativo para PC de bolso sabe que os menus podem ficar longos e difíceis de operar. O fluxo de tarefa dos dispositivos móveis é particularmente importante, já que a tela rapidamente fica cheia se houver várias etapas que precisam ser realizadas para se atingir uma meta. Outras diretrizes gerais úteis incluem design para o uso de uma só mão e design para o uso do polegar. Ambientes de desenvolvimento são um recurso útil para os desenvolvedores. Por exemplo, o Visual Studio da Microsoft é usado para desenvolver tanto aplicações móveis quanto desktop. Ele tem um emulador de PC do bolso, de forma que os designers podem ver como o design ficará na tela pequena. O problema com o desenvolvimento de aplicações em um PC do tamanho normal, no entanto, é que ele tem um teclado grande. Não é portátil, tem alta performance, muitos espaços de armazenamento e memória, e utiliza o mouse para apontar em vez de um stylus ou vários botões de navegação. Essas diferenças podem tornar aplicações de um PC no bolso muito mais diferentes na simulação de emulador de PC. Jones e Merton, em 2006, discutem o conceito de ecologia da informação móvel. Trata-se dos conceitos nos quais as tecnologias móveis têm de operar. Eles ressaltam que os dispositivos móveis devem se encaixar como outros dispositivos, como computadores, desktops, televisores e outros sistemas de entretenimento do lar. Cada vez mais eles tendem a se encaixar com tecnologias públicas. Dispositivos móveis precisam se encaixar com dispositivos de exibição. Eles têm de trabalhar com disponibilidade de rede, com Wi-Fi e Bluetooth, e tem que lidar com espaços variados de interação, desde de estar sentado em um café ou estar andando rapidamente pela rua. Um iPhone se comporta de forma muito diferente no calor escaldante no verão, na Índia, do que no frio da Finlândia. Então, existem vários requisitos aí que os designers têm que prestar atenção na hora de desenvolver um aplicativo móvel. Então, vamos dar uma resumida e comentar um pouco aí sobre os pontos importantes que foi falado neste vídeo. A computação móvel apresenta seus próprios desafios para os designers, já que seu contexto em si dificulta o entendimento de como as pessoas usam os dispositivos móveis e como elas poderiam gostar de usá-los no futuro. Infelizmente, o design fica um pouco restrito, na verdade fica muito restrito por causa das características do dispositivo-alvo. A avaliação deve se concentrar nos aspectos principais. O design fica, como a gente falou aqui, ele fica restrito por causa do tamanho, é muito pequeno a tela comparado a um computador. E existem menos recursos, não existe mouse nem teclado, é apenas com o dedo. Então, é bem diferente de aplicações tradicionais.